quero ler um texto com você que está em Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, verso 1. O texto diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Somente até aí. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nessa noite sejamos alcançados, transformados, que essa palavra hoje encontre em nossos corações um terreno fértil, que dê frutos, frutos que glorificam o Teu nome. Esteja à vontade em nosso meio, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é bastante conhecido, que define, diz, explica o que é fé. A fé é a certeza. Fé é certeza. Assim como a visão física é o sentido que nos dá evidência no mundo espiritual, material, a percepção, o entendimento no mundo material. A fé, ela é o sentido que nos dá evidência no mundo invisível. Sem fé é impossível discernir o natural com o espiritual. Quem não se move por fé, geralmente não tem uma visão espiritual da situação, de uma pessoa. A fé, ela está além, e a fé tem suas razões. Ela não é um salto cego, não é um salto no escuro, mas ela é como se alguém estivesse no escuro, caminhando na luz, uma luz que só quem tem fé pode perceber. Mas as razões da fé não podem ser medidas em laboratório, não podem ser raciocinadas dentro de uma lógica humana. As razões da fé só podem ser entendidas espiritualmente. Por isso que você vai ver muita gente ler a Bíblia e poucos entendem. O ateu lê a Bíblia para provar que Deus não existe. Percebe? Ele não vai conseguir entender aquilo, porque aquilo, a palavra de Deus, só é discernido por fé e não pela razão. A fé está além da razão. A fé vai além do que aprendemos com os nossos sentidos naturais. A fé tem suas razões e está além do visível, do que eu percebo, do que eu sinto. Suas provas não são as dos sentidos. Na verdade, os sentidos, eles produzem incerteza no invisível. Os seus sentidos naturais, no mundo espiritual, eles nada podem fazer. A visão física produz convicção e evidência de coisas visíveis. Agora, a fé permite que as pessoas enxerguem em uma ordem invisível, em um mundo espiritual, que é o mundo que realmente existe. A Bíblia vai dizer que esse mundo natural são sombras do que realmente existe. O que existe no mundo espiritual é superior, é maior. Então a fé é o órgão que me dá a capacidade de enxergar o mundo invisível. Aquilo que esperamos. A prova daquilo que ainda não estamos vendo.
Se você tem algo diante dos seus olhos, se a substância está diante dos seus olhos, se você pode ver, se você pode tocar, a fé não tem utilidade nessa área. Não há utilidade para a fé. A fé é necessária para o que você não pode ver. A fé é necessária naquilo que você não pode tocar, naquilo que não existe ainda. Trazer existência a algo que no mundo natural ainda não existe, mas que está pronto, completo e terminado no mundo espiritual, no mundo de Deus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Alguns acham que a fé contradiz a razão. Alguns pensam que a fé vai na contramão da razão, mas a verdade é que a fé está além da razão, mas não a contradiz. Por exemplo, a razão, ela vai provar que a Bíblia é o livro mais original já publicado. A razão também pode provar que a Bíblia é o livro mais lido da história. Mas somente a fé pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Veja que a fé não negou nada do que a razão disse, mas ela foi além. Ela afirmou: a Bíblia é a boca de Deus falando. Veja que é uma crença que está além da lógica, está além do raciocínio, está além da razão. Mas ela não entra em contradição com a razão. Ela vai além daquilo que a razão pode provar. A fé é a certeza, é uma convicção, não é uma simples crença, é uma certeza. Por que é uma certeza? Porque já existe nas regiões celestiais. Já existe no mundo de Deus. A fé é a prova e não apenas um entendimento intelectual. A inteligência do homem não pode alcançar a fé. A fé é uma transcendência. A fé é ir além. Ela é a certeza e a prova daquilo que eu ainda não vejo. É uma convicção que está além da lógica, é uma convicção que está além da razão, é uma convicção que está além dos meus sentidos, além da minha visão, além da minha percepção, mas eu sei que ela é real, porque ela é uma certeza. A fé é importante na nossa caminhada com Deus. Uma das coisas mais importantes é a nossa caminhada de fé. E não é uma caminhada de sentimentos, uma caminhada de interpretação, uma caminhada de fatos. Não, nós estamos numa caminhada de fé. Alguém sem fé é alguém que não tem esperança. E alguém sem esperança, acontece o que diz em Provérbios, capítulo 13, verso 12, que diz o seguinte: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Preste atenção no que o texto está dizendo, para não interpretar errado. A esperança adiada faz o coração ficar doente. O que adoece não é a demora do milagre, o que adoece não é a demora do sobrenatural se materializar, o que adoece o coração é quando eu perco a esperança. Porque aí a minha fé perdeu a base. Porque quem tem fé, tem esperança. Quem tem esperança, tem fé. Aguardar, esperar. A esperança é o fundamento da fé.
Eu não posso ter fé sem ter esperança. Se eu perdi a esperança, logo eu perdi a minha fé. A esperança alimenta a fé e abre as portas para possibilidades ainda não vistas. A esperança mantém acesa a chama da fé. E a fé agrada a Deus. Deus se agrada da fé. Tem muita gente tentando agradar a Deus de tudo quanto é jeito. Faz de tudo para agradar a Deus. Mas Deus definiu algo que agrada a Ele. Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Olha o que diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas o texto aqui não diz que é difícil agradar a Deus sem fé. O texto diz que sem fé é impossível. Não tem como, não vai agradar. Só a fé agrada a Deus. A Bíblia está dizendo que é impossível agradar a Deus sem fé. E eu quero trazer desse texto aqui que nós acabamos de ler, dois elementos que parecem simples, mas não são simples e são poderosos. Primeiro, esse texto diz, e ele está falando de fé. O importante aqui é você entender, ele começou aqui, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Depois ele dá esses dois elementos. Primeiro, crer que Deus existe. Infelizmente tem muita gente que passa o dia inteiro, ele crê que Deus existe da porta da igreja para dentro, depois que ele sai ele esquece de Deus, trabalha, passa a vida. Talvez ele lembre ali à noite, na hora de fazer uma oração. Tem muito crente vivendo uma vida como se Deus não existisse. Ou se existisse só em alguns momentos. Entenda, Deus não quer só uns momentos com você. Segundo ponto. Crer que Ele é recompensador de quem o busca. Esse aqui é um ponto que pega muito crente. Deus quer que quem se aproxima dele sabe que vai chegar diante dele e não vai sair de mãos vazias. Ele está querendo dizer que você precisa crer que ele recompensa quem se aproxima dele. Eu tenho dito isso já tem algum tempo. É impossível você entrar na presença de Deus e sair de mãos vazias, porque Ele é um doador por natureza. Ele é uma fonte que jorra, inesgotável. Você se aproximou de Deus, mesmo que você não queira receber, você vai receber, porque é a vontade dEle que vai prevalecer. Ele vai te tocar, Ele vai te transformar, Ele vai te reedificar, Ele vai fazer algo. A presença dEle vai te transformar. Não existe neutralidade na presença de Deus. Você se aproximou, se prepare para receber. E o que o texto está dizendo, entre na presença dEle, se aproxime dEle sabendo que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Porque tem se criado uma teologia que, como se você se aproximasse de Deus para receber, fosse, nossa, mas você só vem para receber. Quem está criando essa teologia, ele está comparando Deus com o homem. Deus não é homem. Deus é Deus. Ele é fonte inesgotável.
Você não vai conseguir sugar tudo que ele tem, tudo que ele é. Ele vai jorrar, ele vai entregar, ele vai abençoar, ele vai amar, ele vai proteger, ele vai prosperar, ele vai curar, porque a natureza de Deus é ser doador. O sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos, os bons e os maus. Deus é tão doador que Ele separou uma parte de coisas que Ele faz nesse planeta que abençoa todo mundo, para que todo mundo pudesse conhecer a natureza doadora dEle, esse amor extravagante e radical. Mas sabe, muita gente não vem a Deus com essa mente de que Ele é um recompensador, que Ele recompensa quem chega a Ele. Mas esse texto aqui, ele diz que trabalhar por uma recompensa não é errado, é requerido. Trabalhar por uma recompensa não é errado, é exigido pela fé. A fé exige recompensa. E geralmente quem tem o discurso contra a recompensa, contra a abundância de Deus em suprir, geralmente são pessoas que não se movem por fé, se movem por vista, se movem pela carne. Porque a fé é pegar. Fé é um braço espiritual que pega coisas, que traz as coisas do mundo invisível e traz para o mundo natural. Fé é acesso. Sabe, da mesma forma que você tem o braço que você pega as coisas, no mundo espiritual você tem a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que vem a Deus, além de crer que Ele existe, deve crer que Ele recompensa quem o busca. Ora, Ele já se colocou como um Salvador e você como alguém que necessita de um Salvador. Já começa por aí, você já chega recebendo. As pessoas acham que Deus tem problema com isso. Nossa, mas Ele só vem pedir. O povo acha que Deus tem problema com isso. Quando você, em todas as áreas da sua vida, em todas as situações da sua vida, você busca Deus como supridor, você está dando a Ele honra e glória, poder e domínio sobre todas as áreas da sua vida. Você está falando, tudo que eu necessito procede de ti. Receber de Deus e depender de Deus é exaltar a Deus. Agora, quando você fala, não vou chegar só para pedir, eu também não, hoje não. Gente, isso, me desculpe, você está achando que pode andar sozinho. Você está achando que é autossuficiente. Que pelo menos um dia da sua vida você não precisa dele. Não, hoje eu só vim para adorar. Oh, frase boa essa. Não, todo dia que eu entro na presença dele, eu entro para receber. Sabe por quê? Porque eu sou totalmente necessitado dele. Eu sou totalmente dependente dele. Não há vida em mim se não vier dele. Então toda vez que eu entro na presença dele é para receber sua vida, receber a sua santidade, receber o seu caráter, receber aquilo que ele tem que falta em mim. Porque eu não sou uma obra terminada. O tempo todo eu estou necessitado dele. Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer. O que ele está falando? Dependa de mim. Espere receber de mim. O máximo possível. Um dia Jesus chega para os discípulos e disse, há tanto tempo estou com vocês e vocês não têm me pedido nada. Peça para que a sua alegria seja completa. Jesus está implorando para os discípulos pedirem. Quer exaltar o nome de Deus? Tenha fé que Ele existe
e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse verso começou: sem fé é impossível agradar a Deus. Então você agrada a Deus chegando nele e fala: Ele é tudo que eu preciso. Tudo que tem nele eu necessito. Ele é meu supridor, Ele é o ar que eu respiro, Ele é a minha vida, Ele é a minha existência, Ele é a minha saúde, Ele é a minha santidade, Ele é a minha prosperidade, Ele é a felicidade da minha família, Ele é a minha segurança. Mas o problema é que a gente passa o dia inteiro e a gente não tem essa consciência dele 24 horas por dia, o tempo todo. Até no mundo natural, até no nosso mundo aqui, as coisas funcionam dessa forma. Eu não posso amar as pessoas sem esse amor que eu dei voltar para mim. É recíproco. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Aquilo que eu dou, volta para mim. Se eu semeio dinheiro, eu vou receber dinheiro de volta. Se eu semeio bondade, eu recebo bondade de volta. Se eu semeio ignorância, eu vou receber ignorância de volta. Até aqui é assim. Funciona desse jeito. Então, para colher milagres, você precisa semear esperança e fé. Dependência, entrega. Criar uma atmosfera de fé antes de se mover em milagres. Criar uma atmosfera de fé em você mesmo. Criar uma atmosfera de fé na sua empresa. Criar uma atmosfera de fé na sua casa. Criar uma cultura de fé. De andar por fé. De não ter só momentos de fé. Não, eu tenho fé. Toda terça-feira lá no culto Soso. Saiu do culto Soso, fica 6 dias. Não, o pastor Paulo Mota quer que você chegue aqui falando: olha, pastor, na quarta, na quinta e na quarta um paralítico levantou, na quinta um cego enxergou, e no sábado um leproso foi limpo. E agora na próxima terça-feira vai estar todo mundo aqui para celebrar a cura. É isso. É uma cultura de fé e não momentos específicos de fé. Ou quando eu preciso, ou quando o ambiente é propício e está todo mundo na mesma onda. Precisamos elevar o nível de fé, a atmosfera de fé, para ver os milagres acontecendo. Prepare o ambiente. Jesus preparava o ambiente. Tinha ambiente que, antes de Jesus fazer o milagre, que ele não levava todo mundo. E alguns ele ainda mandava sai, fica de fora. Você não serve para estar aqui, não. Por quê? O céu da sua cabeça está muito fechado. Ele foi ressuscitar aquela menina. Ele colocou a maioria dos chorões para fora. Os desesperados, esse povo que está gritando, tudo lá fora. Tudo carnal, só olhando o problema. Nem todos os discípulos entraram com ele. Chamou os pais, chamou 3 discípulos e a menina ressuscitou. O que ele fez? Ele preparou o ambiente para o milagre. Multiplicação dos pães. Jesus, ele pega o que não era suficiente. Jesus, ele pega aquilo que não era bastante. 5 pães e 2 peixes. Não dava para nada. E ele fala: vamos organizar o ambiente? Grupos de 50. Prepara essa multidão aqui em grupos de 50 e de 100. Vai lá, organize em grupos de 100. Esses discípulos vão ficar com esses grupos aqui, esse aqui vai ficar com esse. Mas por que essa organização toda? Estou preparando o ambiente para multiplicação sobrenatural de algo que eu vou apresentar a Deus, agradecer a Deus.
E ele agradece o que não era suficiente. O que não era suficiente se tornou mais do que o bastante. E sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Ele preparou um ambiente para o milagre. Só o fato de organizar, e todo mundo está organizando porque vai ter comida. Comida de onde? Não sei, mas ele está mandando organizar aí. Se organiza aí porque vai ter comida para todo mundo. A atmosfera começou a mudar. A atmosfera daquelas pessoas começou a aguardar um milagre. A fé é a expectativa da provisão de Deus. É a expectativa de algo poderoso que está para acontecer. Sabe, é aguardar. Se tiver algo de muito bom para acontecer, vai acontecer na minha vida. Você acordar e falar, esse é o dia que o Senhor Deus fez, eu vou me alegrar e eu vou ser feliz e grandes oportunidades vão acontecer, grandes coisas vão acontecer nesse dia. Você acorda com expectativa, você cria uma atmosfera, você cria o ambiente. Uma cultura de viver 24 horas por dia com esperança e com fé. Isso é viver pela fé. Comece a partir de hoje inspirar a fé na sua própria vida. Você tem que inspirar fé para você mesmo. Ande pela fé não só quando vai orar para alguém, ande pela fé não só numa reunião de oração. E o mais importante, aprenda a olhar tudo com olhos de fé. Até as pessoas. Procure conhecer as pessoas pela fé e não por vista. Porque quando você conhece a pessoa por vista, você não vai ser capaz de discernir aquilo que ela é em Cristo e o que ela vai se tornar em Cristo. E você pode diminuí-la. Olhar para uma pessoa com olhos de fé e enxergar aquilo que só Deus enxerga naquela pessoa. Conhecer alguém segundo o Espírito e não segundo a carne. Porque, gente, conhecer a pessoa segundo a carne, você não precisa ter o Espírito Santo para isso. Todo mundo nesse planeta consegue. Mas, olhar para uma pessoa e encontrar os tesouros de Deus dentro dela, só com olhos de fé. Só com olhos de fé. Nazaré conhecia Jesus segundo a carne. Por isso não o aceitaram. Por isso milagres não aconteceram na quantidade que Jesus desejava ali em Nazaré. Porque eles conheciam Jesus segundo a carne e não segundo o Espírito. Quando você enxerga todos segundo a carne, quando você enxerga tudo na sua vida segundo a carne, você está limitando o sobrenatural. Mas quando você enxerga alguém segundo o Espírito, pela fé, a cultura de fé vai extrair grandes coisas dentro dessa pessoa. Essa pessoa vai se transformar. Não só você, mas todo mundo à sua volta. Olha só que poderoso esse texto. 2 Coríntios 5, verso 16. 2 Coríntios, verso 16. Diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? A partir de agora a gente não conhece ninguém segundo a carne mais. Não vamos discernir ninguém pela carne. E olha na sequência, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. O apóstolo Paulo conheceu Jesus segundo a carne, primeiramente. E quando ele conheceu Jesus segundo a carne, ele perseguiu os cristãos. Ele achava que só era um líder.
talvez político, querendo poder ou coisa parecida. Ou um charlatão que estava ameaçando a verdadeira fé. Ele estava conhecendo Jesus segundo a carne. Mas no momento em que ele conheceu Jesus segundo o Espírito, no momento em que ele conheceu Jesus pela fé, a visão dele de Jesus mudou. E ele se torna um apóstolo de Jesus, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Você percebe que tem muita diferença quando você fixa os olhos na carne, no natural, e quando você fixa os olhos no espiritual. Segunda Coríntios 4, verso 18, vai dizer, reforçando isso: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O texto está dizendo para você não fixar os olhos naquilo que se vê. Porque quando você fixa os olhos naquilo que se vê, tudo que você vai ver é dor, sofrimento, limitações, fraquezas, impossibilidades. Toda vez que você olhar para um problema com os olhos naturais, você vai cair em ansiedade, em depressão, vai ter que tomar remédio. Porque você está discernindo a situação com olhos carnais. E Deus te chamou para andar por fé e não por vista. Agora, quando fixamos os olhos no que não se vê, aí a palavra vai dizer que um peso de glória eterna vai manifestar nessa situação na sua vida. Na verdade, o texto vai dizer que todo sofrimento produz de forma automática um peso de glória, se você olhar com os devidos olhos para essa situação. Quando Deus ele fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está falando, você pode estar vendo um desastre, mas eu vou pegar esse desastre e vou transformar ele em algo que você não imagina. Até o que o diabo faz pode se transformar em uma bênção, em um ministério. Alguém que foi oprimido por Satanás durante um tempo, pode ter, a partir do momento que olha para o problema com olhos de fé, com olhos espirituais, ele pode ter aquela situação na sua vida como um ministério poderoso para libertar pessoas que sofriam como essa pessoa sofria. Todo sofrimento tem um potencial de manifestar um peso de glória. Nós podemos deixar que a aflição nos torne amargurados, que as circunstâncias nos façam miseráveis. Isso é fácil, é só fixar os olhos naquilo que você está vendo. Mas se você fixar os olhos no que não se vê, então seu sofrimento vai operar em você um peso eterno de glória. Eu gosto da história da Joyce Meyer, uma mulher que quando era jovem foi abusada pelo pai, durante muito tempo. Veja, era um desastre. Mas no momento que ela conseguiu enxergar aquilo ali com os olhos da fé, Deus levantou um dos ministérios no planeta mais poderosos. Deus falou, o diabo fez isso. Deus foi lá e levantou aquela mulher. Estabeleceu aquela mulher. E hoje ela é uma voz que liberta pessoas. Você está me entendendo? Tudo é uma questão de como eu enxergo.
2 Coríntios 5, verso 7 vai dizer, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Gente, quantos textos já citei aqui? Para não viver pelo que vê, viver pelo que não vê, viver por fé. Parar de olhar para a aparência da carne. O homem considerou Cristo na carne. Só que agora não consideramos mais assim, é o texto. No momento em que Paulo deixou de olhar Jesus na carne e viu Jesus no Espírito, ele passou a ter outro relacionamento. Algo poderoso aconteceu. Algo mais gratificante aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. Paulo descreve que considerou por um tempo Cristo dessa forma, mas que agora em diante não mais. Veja, na época de Jesus, aquela multidão conhecia Jesus segundo a carne. Eu te pergunto, aquela multidão que conheceu Jesus segundo a carne, não garantiu nada. Conhecer Jesus segundo a carne não muda a sua vida. Uma multidão seguia Jesus e o conhecia segundo a carne, depois foi a mesma multidão que gritou, crucifica-o, crucifica-o. O abandonou e mandou crucificá-lo. Até mesmo os discípulos eram pobres seguidores de Jesus, que viam Jesus ainda até aquele momento segundo a carne, até que o conheceram segundo o Espírito no dia do Pentecoste. E no dia que eles conheceram Jesus segundo o Espírito, a sombra dele começou a curar, a roupa deles começou a curar, eles começaram a não temer mais a morte. Mudou, aqueles 12 homens foram transformados. Porque mudou a forma de ver Jesus. Porque mudou a forma de ver a si mesmo. Como que você se vê? Quando você se olha no espelho, qual é a sua definição sobre você? Você se olha com os olhos carnais e fala, é fracassado mesmo, vai dar em nada, você não dá conta, isso vai dar errado. Ou você olha e fala, bom dia mais do que vencedor em Cristo Jesus. Bom dia, Filho de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo. Aquele que pode todas as coisas, porque o Espírito Santo é a sua força. Como você se olha? Qual a definição que você tem de você? É uma definição carnal ou uma definição de fé? A definição que você tiver é que vai prevalecer. Porque enquanto não mudar a visão, não muda o resultado. A transformação só acontece por fé. Sua vida só vai ser sobrenatural e totalmente transformada quando você se olhar com olhos de fé. Enquanto você se achar que é fraco, incapaz, tem gente melhor do que eu. Gente, no reino de Deus ninguém compara ninguém com ninguém, não. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo não é derrotado. Não pode ser derrotado, não pode ser pequeno, não pode ser frágil, não pode ser fraco. Mas Jesus, ele se depara com esses discípulos. Quando ele começa a falar que ele tem que partir, os discípulos já ficam desesperados, não entendem nada, porque são olhos carnais. João 16, verso 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu envio ele. Jesus estava falando do seu destino, só que os olhos deles ainda eram limitados. Eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam entender. E se encheram de tristeza. E Jesus percebeu que estava com um problema sério ali.
Eles não poderiam entender que tudo que estava para acontecer, veja, eles nem tinham visto tudo que ia acontecer com Jesus. Aqui, Jesus só estava falando que ia ter que partir. Eles já estavam tristes e não estavam entendendo nada. Como assim Jesus vai ser para o nosso bem você ir embora? Como assim Jesus vai ser para o nosso bem você partir? Agora imagine quando começou a acontecer as coisas e eles lembrando dessa frase de Jesus, é para o bem de vocês. Eles começaram para o bem de vocês que Jesus está preso. Para o bem de vocês que Jesus está sendo espancado. Para o bem de vocês que Jesus está sendo ridicularizado. Para o bem de vocês que Jesus está sendo abandonado, rejeitado, traído. Para o bem de vocês, Jesus foi condenado à morte. Para o bem de vocês que Jesus foi pregado numa cruz. Para o bem de vocês que Jesus morre na companhia de criminosos. Para o bem de vocês que o corpo sem vida dele é colocado em uma sepultura fria. Como que enxerga tudo isso? Com alegria, se não for pelos olhos de fé. Pelos olhos carnais, isso aqui era um desastre, era uma derrota. Tipo assim, acabou. Olhos carnais não pode ver o plano de Deus. No meio do caos. E Deus faz coisas no meio do caos. Ele não precisa que tudo esteja em ordem. Ele olha para as trevas e ele diz, haja luz. E a luz manifestou. Aquela mulher adúltera, pega no ato do adultério, que é trazida para Jesus. Jesus, ele vira para ela e fala... No final, depois que todo mundo vai embora, você conhece a história. Eu não quero me prender à história porque eu tenho que concluir aqui. Mas você conhece a história. Iam apedrejar ela, ela foi pega em ato de adultério. Na verdade, eles queriam pegar Jesus, mas finaliza, depois que todo mundo vai embora, Jesus pergunta onde estão os teus acusadores. Ela diz que todos foram embora e ele falou, eu também não te condeno. E essa frase, vai e não peques mais. Se você parar para entender o que é essa frase, não era um conselho. Quem estava olhando para ela, e ele só olhava com olhos de fé, e ele só olhava com olhos espirituais, é o Verbo que se fez carne, é aquele que estava na criação do mundo. É o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Quando ele olha para ela, ele não vê uma adúltera. Ele vê o que ela era nele. E ele libera a palavra assim como o Pai liberou lá. Haja luz. Não era um conselho para ela não pecar. O Cordeiro tem poder de te dar. Ele tem autoridade de te dar poder para não pecar. Ele estava mudando o destino e a realidade daquela mulher. Ele estava enxergando o que ela era e não aquilo que ela estava até aquele momento. Mas quem olhou para aquela mulher com os olhos carnais, só queriam apedrejá-la. Só queriam acusá-la. Então é para o bem de vocês. É difícil de entender quando olhamos com os olhos carnais. Tantas coisas aconteceram na sua vida e não foi Deus que mandou, tá? Mas todas essas coisas que aconteceram na sua vida, Deus vai fazer com que seja para o seu bem. É para o bem de vocês.
é para o crescimento de vocês, é para criar músculos em vocês, é para gerar um ministério, um chamado, um desígnio, é para acordar o seu chamado em Cristo, é para o seu destino ser liberado. Tudo o que aconteceu na sua vida, Deus vai fazer com que seja para o bem de vocês. Mas você só vai entender isso quando você olhar com olhos de fé para cada situação e até para si mesmo. Jesus, ele disse, é conveniente para vocês que eu vá, é o melhor. Sabe por quê? Jesus, eles não tinham noção do todo, eles não estavam tendo a interpretação, mas Jesus falou, se eu for, o Consolador vem. A dispensação do Espírito é superior do que a minha presença física aqui. É mais abençoada, é mais poderosa. A presença do Espírito, do meu Espírito, é mais poderosa, vai abranger mais do que a minha presença física. Veja, Jesus estava preso numa geografia, para ele curar, ele tinha que ir até a pessoa. No momento que o Espírito Santo desce, por isso que ele disse, vocês farão obras maiores do que eu fiz, porque vocês vão fazer pelo Espírito. Não vai ter fronteiras. O Espírito Santo não tem fronteiras porque ele não está preso em uma geografia. Ele pode estar em qualquer pessoa desse planeta ao mesmo tempo, fazendo milagres, transformando, curando, mudando caráter, escrevendo o nome das pessoas no livro da vida. Ele pode estar em qualquer planeta fazendo a obra de Cristo. Mas eles não podiam entender isso. Mas esse era o plano. O plano maior. O que vem depois? O que vem depois disso aí que você passou? É maior. O que vem depois desse diagnóstico aí? O que vem depois daquela traição? O que vem depois daquela rejeição? O que vem depois daquele abuso? Deus já está preparando o que vem depois. Vai ser maior. E vai te fazer crescer. Nada do que o diabo fez na sua vida tem poder para te matar ou para te reduzir. A única coisa que pode te reduzir aquilo que o diabo fez e te prender aquilo que o diabo fez é você continuar olhando para essas coisas com olhos carnais. Sem olhar para a situação e falar, Pai, o que o Senhor vai fazer disso aqui? Eu sei que vai cooperar para o meu bem, mas o que o Senhor vai levantar dessa situação aqui? Olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa, com olhos espirituais, com olhos de fé. Olhe para os seus filhos com olhos de fé. Não limite-os, não julgue-os, por ainda estar numa etapa daquilo que o Espírito Santo está fazendo. Mas pastor, meu marido nem convertido, ele nem vem para a igreja ainda. Você acha que Jesus já não está trabalhando nessa questão? Se você acha que não, essa é a sua fé. E eu te digo que você está olhando com olhos carnais. Porque ali no Egito ele falou, tome um cordeiro para você e para sua casa. Quando eu peguei Jesus como cordeiro para mim e para minha casa, me desculpe quem não aceitou Jesus ainda da minha família. Vai vir querendo ou não. Eu não peguei um cordeiro para mim. Eu peguei um cordeiro para mim e para minha casa.
Essa era a direção que foi dada no Egito. Hoje nós temos o Espírito Santo. Por isso nós podemos dizer, como em Mateus, onde reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Em qualquer lugar. Então o sozo não pode ser só na terça-feira. Você tem que levar o sozo para o seu trabalho, você tem que levar o sozo para a sua escola, você tem que levar o sozo para a sua casa, você tem que levar o sozo para onde você for. E depois encher o pastor Paulo Mota de testemunho. De tudo que Deus fez durante a semana. O sobrenatural precisa de um olhar de fé. Não tem um olhar carnal para as coisas. O sobrenatural precisa de um olhar de fé.